pessoal, tudo bem? Hoje é aquele vídeo que a gente começa assim, ó, com a cara lavada, sem maquiagem, porque resenha, gente. E resenha do quê? Daqueles corretivos baratinhos que a gente ama. Ruby Rose me enviou aí mais um press kit que eu agradeço com muito carinho pelo reconhecimento e por estar sempre aí nos atualizando das novidades. E nesse press kit, gente, vieram 4 novos corretivos de alta cobertura. Vocês ouviram? Alta cobertura. Para quem assistiu o meu vídeo onde eu contei tudo o que eu achava sobre os corretivos da Ruby Rose, viu que eu mostrei ali um por um e dei a minha opinião sobre cada um deles. E quando chegou a vez dos corretivos coloridos de alta cobertura, que eu comentei com vocês que eram produtos que eu havia gostado muito e que só faltava a Ruby Rose lançar os mesmos corretivos, só que da cor da pele de alta cobertura, aparentemente ela me ouviu, uhul! E fez aí os corretivos de alta cobertura na cor da pele. E eu fiquei muito feliz, né, gente? É claro que eu vim correndo contar pra vocês o que eu achei, que eu já estou há algum tempo testando, e vamos lá! Esse corretivo ele tem a embalagem exatamente igual aos corretivos de alta cobertura que ela lançou anteriormente. Eu estou com esse aqui amarelo na mão, ó, tá vendo? Embalagem bisnaguinha e tal. E a parte mais legal e a parte mais interessante é esse pincelzinho que já vem aqui acoplado ao produto. Não sei se dá pra vocês verem direito porque ele tá usado, mas é um pincelzinho que vem aqui na ponta. O que eu achei super prático aí na hora da aplicação. Inclusive essa cor que é a L4, que está na minha mão, eu já utilizei ela, gente, aqui, ó, para corrigir ao redor da sobrancelha. Eu já usei ela em aula também, vídeo de aula pra vocês, e é uma cor assim que deu certinho na tonalidade da minha pele. E no vídeo de aula que eu gravei pra vocês, era a primeira vez que eu estava usando, e eu não falei na hora porque era aula, né, então o foco do vídeo era outro, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei extremamente impressionada com a qualidade desse corretivo. Geralmente, gente, abaixo da base, quando a gente tá sem maquiagem, assim, a gente usa o corretivo colorido quando quer cobrir as olheiras, né, no caso hoje as minhas olheiras estão meio roxas, né? Então eu usaria aqui o corretivo amarelo. Mas como a resenha de hoje são dos corretivos de alta cobertura, eu vou preferir usar esse corretivo aqui, que é a cor L2 na tonalidade da minha pele, por baixo da base, pra gente ver qual que é a cobertura dele, e depois eu uso o L2 para iluminar. Eu vou pegar aqui com o próprio pincelzinho da Ruby Rose e vou aplicar aqui, ó, nas minhas olheiras, que estão bem gritantes hoje, né, pra disfarçar esse negócio. Geralmente, gente, eu já aplico na pálpebra logo, porque aí já me serve de primer de sombra, sabe? Então a gente já esconde tudo que tem que esconder aqui e já deixa aqui a base de sombra pronta. E aí com a minha esponjinha, que tá aqui já me pedindo muita água e sabão pra lavar, né? Faremos isso hoje, se Deus quiser. Eu vou espalhar o corretivo dando batidinhas. E eu não preciso falar nada, porque é de se assustar. Isso porque eu espalhei com a esponjinha, que tende a deixar o acabamento ainda um pouco mais suave, gente. Mas olha essa cobertura. Não dá nem pra negar que é um corretivo de alta cobertura, né? Eu vou fazer a aplicação dele aqui do outro lado, só que dessa vez eu vou espalhar com o dedo pra vocês verem a cobertura sem a interferência da esponjinha. O lado que eu apliquei aqui com os dedos, gente, deixa uma cobertura ainda maior do que o lado que eu apliquei com a esponjinha. Com a esponjinha já ficou muito bom, mas com os dedos deixou uma cobertura muito maior. Porém, eu ainda prefiro o acabamento da esponjinha. Eu acho que ele deixa um acabamento assim mais natural. Mas considerando que eu estou aplicando por baixo da base, eu acho que aplicar com os dedos não tem problema nenhum, porque a base ainda vai aqui por cima, né? Aí na hora de iluminar, eu posso iluminar com um corretivo um pouquinho mais claro e fazer o acabamento com a esponjinha, que vai ficar uma coisa mais natural. Então eu vou aqui aplicar a minha base rapidinho e já volto pra gente iluminar juntas também. Base aqui já aplicada, gente. Agora eu vou fazer a iluminação com corretivo. Eu vou usar a cor L2. Tô usando aqui o aplicadorzinho dele mesmo, normal. Pra mim foi um up desse corretivo. E a iluminação, gente, eu vou optar por fazer com a esponjinha mesmo. A esponjinha até grande, né? Porque a pequenininha já sumiu daqui. Já falei pra vocês que as coisas costumam sumir daqui quando eu tô gravando. Pois é, isso acontece. Então, eu vou fazer aqui o acabamento com a esponjinha normal. Olha o acabamento desse corretivo, gente. Para não ficar falando aqui com essa cara de fantasma, gente, eu queria mesmo era mostrar para vocês a aplicação e o acabamento dele na pele.
eu vou aqui finalizar a maquiagem, só aplicar um pozinho, fazer um contorno rapidinho e já volto para falar pra vocês tudo que eu achei do corretivo. Voltei aqui, gente, com a maquiagem já finalizada. Eu sei que vocês vão me perguntar qual que é esse batom lindo que eu tô usando. É o batom Chocolat da Candice Berenice, que é um batom lindo, 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 que eu estou amando usar. Faz parte aí das novas cores que eu tô devendo resenha pra vocês e vou gravar o mais rápido possível. E agora voltando a falar dos corretivos da Ruby Rose. Gente, em relação à embalagem, já falei pra vocês, adorei, bisnaguinha, super prática. Ele tem uma textura assim um pouco mais grossinha que os corretivos da linha Naked Skin. Esses corretivos aqui da Naked Skin, como vocês puderam conferir na resenha que eu já fiz falando dos corretivos da Ruby Rose, ele é aquele corretivo assim com uma cobertura mais levinha, que é pra parecer justamente que a pele é mais natural. Então ele com certeza é um pouco mais líquido, enquanto esse corretivo aqui de alta cobertura da Ruby Rose, ele já é mais cremosinho, que é característico, não é regra, tá, gente? Mas é característico, assim, dos corretivos de alta cobertura. Assim, aquele tipo que não escorre, sabe? Tem corretivos que marcam mais, tem corretivos que marcam menos, mas a maioria dos corretivos marcam pelo menos um pouquinho as linhas de expressão. Esse daqui, ele marca assim médio, não é tão pouquinho, mas também não é tipo uau, ó meu Deus, sabe? Aproximei aqui um pouquinho a câmera pra vocês verem, gente, como vocês podem ver, ele assim, ele praticamente não acumula. Se você espalhar ele direitinho, sei lá, com pó bonitinho, ele praticamente não acumula, mas ele marca um pouquinho sim as linhas de expressão. Principalmente você aplicando o pó por cima, elas acabam ficando assim um pouco mais evidente do que elas ficariam se você não tivesse aplicado o corretivo. Mas isso é uma característica normal desses corretivos de alta cobertura, então por essa razão eu não indicaria ele para peles maduras. Eu acho que peles maduras se dariam melhor com esse corretivo aqui dessa linha Naked Skin, que ele é um pouco mais fininho. Agora em relação às cores, gente, essa parte foi a que pegou um pouquinho mais pra mim, porque como eu falei pra vocês, eu recebi 4 tonalidades. Eu recebi a L1, a L2, a L3 e a L4. Essa primeira corzinha aqui é a L1, não sei se vai dar pra ver na câmera direito, só que ela é uma corzinha bem clarinha com um fundinho mais rosadinho. Essa segunda aqui é a L2, gente, eu até pinguei aqui do lado dela o corretivo L2 da Naked Skin, tá bem fiel, embora eu ache que o da Naked Skin, que é aquele mais fininho, ele tem um fundo um pouquinho mais amarelado. A cor L2 desse corretivo de alta cobertura, ele tem um fundo mais neutro, sabe? Nem rosa e nem amarelo, mais neutro, que funcionou pra mim tranquilamente. Só acho que ele ficou um pouquinho assim, mínima coisa, não sei se vocês conseguem ver a diferença na câmera, mais escuro que o corretivo L2 da linha normal. Pra mim foi ótimo isso acontecer, porque como eu tô um pouco mais morena, ele não me deixou com aquele destaque master aqui na iluminação, ficou uma iluminação mais sutil e não aquele branco aqui com sensação de panda reversa. A cor L3, gente, pra mim foi a que mais pegou. Infelizmente eu não tenho a cor L3 da linha Naked Skin pra comparar pra vocês, porque eu fiz meus desapegos e como não era da minha cor, eu desapeguei dele e passei para frente. Mas pra mim teve um erro grotesco aqui nessa cor L3, gente, porque vocês podem perceber que ele é bem mais escuro e pra iluminar nem pensar. Sendo que a cor L4, que foi a que eu usei por baixo da base, olha, tá vendo? Essa daqui sim combinou certinho com a tonalidade da minha pele, assim como combina também certinho com a cor L4 da Naked Skin, que eu pinguei aqui do lado, né, que eu tenho ela pra vocês compararem, olha, elas são bem fiéis. Talvez a L4 da Naked Skin seja um pouquinho mais clara, mas é mínimo, gente. Eu adorei essa cor L4, gostei muito mesmo. Eu até dei uma pingadinha, mas acho que não sei se dá pra ver direito, né? Dei uma pingadinha na base L4 da Ruby Rose, essa de fórmula nova, só pra vocês verem que a base L4, ela é um pouquinho mais clara que o corretivo L4. As tonalidades também são diferentes, tá? Então essa base L4, ela é um pouco mais neutra, então ela dá pra mim tranquilamente, mas o corretivo ele fica mais escuro do que ela. Então esse corretivo é aquele corretivo que eu uso só por baixo da base mesmo. Então nesse caso aí eu acho que a Ruby Rose precisa melhorar um pouquinho em relação às cores, porque eu não achei que ficaram assim cores muito democráticas, sabe? Pra qualquer tonalidade de pele. E pra quem gosta de comprar pela internet, eu acho que ia ter uma dificuldade aí um pouco maior. Em relação à duração, gente, esse é o primeiro vídeo do dia que eu tô gravando, embora não seja tão cedo assim, mas eu ainda vou gravar pelo menos 2 vídeos ainda hoje. E eu apliquei esse corretivo tranquilamente porque eu sei que ele vai durar o dia inteiro, que eu já testei ele antes e ele realmente dura. E ele é um corretivo, gente, que ele seca mate sim. Ele não seca assim tão rápido, mas ele seca, olha,
Pode ver que esse que eu apliquei na minha mão já secou. Ele já tá bem sequinho, ele fica assim bem lisinho. Não aquele mate tipo que repuxa, mas ele fica mate e sequinho. E esse é um dos motivos também que faz ele marcar um pouquinho as linhas de expressão. Mas mesmo ele sendo mate, eu sempre prefiro selar o corretivo com pó. E selando com pó, gente, ele fica aqui o dia inteirinho que Deus deu. Se vocês me perguntarem se eu gostei mais dele ou mais desse daqui, que eu falei tão bem dele pra vocês, gente, acho que tá pau a pau ali os dois. Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais prático. Pra mim aí tá perfeito. É mais um arraso aí que a Ruby Rose lançou. A única coisa é que Ruby Rose, por favor, melhore aí essa escala de cores, porque vai ficar mais fácil pra gente escolher aí quando for comprar, né? Me digam se vocês já testaram, o que vocês acharam dele e como funcionou na pele de vocês aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu joinha aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no meu canal pra ajudar a divulgação e o canal a crescer, gente. E me sigam também nas redes sociais, que eu tô sempre lá batendo papo, conversando com vocês, postando fotinhos aí, interagindo com vocês, tá certo? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!